Dando continuidade, então, na nossa disciplina de Sistema Elétrico de Potência, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da conta de energia. Na verdade, a gente vai começar a falar sobre algumas questões relacionadas à conta de energia que a gente paga, tá? Então, o que é a conta de energia elétrica? Tá? Usualmente, né, a conta de energia elétrica é o nome técnico que se dá popularmente conhecida conta de luz, cobrança feita pelas distribuidoras de energia elétrica a seus consumidores. Então, dependendo do tipo de consumidor, seja ele residencial, comercial, industrial ou grandes indústrias, né, a energia ela pode ser cobrada de acordo com o consumo verificado em cada mês, com um patamar mínimo a ser cobrado sempre. Então, existe uma taxa mínima, mesmo se você não consumiu um determinado valor, vai ser cobrado uma taxa mínima, ou de acordo com o fornecimento pré-contratado com a distribuidora, sendo excedentes desse consumo cobrados pelo preço por unidade e, em geral, bem superiores ao nível de preços de consumo pré-contratado. Ou seja, empresas, né, indústrias, elas contratam X kWh, né, para aquele mês. Se ela excede esse consumo, ela paga um valor bem maior por esse excesso de consumo, tá? Então, a tarifa de energia que a gente tem hoje é a convencional e a tarifa branca. Então, a gente vai diferenciar as duas e entender o que compensa mais para a gente. Se continuar, né, numa convencional ou entrar numa tarifa branca. Então, a ANEEL, ela criou a tarifa branca para estabelecer preços distintos para consumo, considerando estimativas dos custos para fornecimento de energia. Então, horários com maior consumo dos usuários exigem investimentos para ampliar a capacidade das redes elétricas e, por isso, tendem a ter um custo mais elevado do que em outros horários de menor consumo. Ou seja, aqueles horários chamados de horário de ponta, que é onde ocorre o maior consumo. Então, se para um determinado horário o consumo é maior, a geração de energia ela vai ser feita baseado nesse horário de ponta, então no maior consumo. Então a geração ela tem que pensar qual que é o maior consumo. O meu maior consumo é no horário de ponta, né? É aquele valor X. Então eu tenho que produzir X. Para produzir X, aí tem todo aquele sistema que a gente já viu. Tem a parte de transmissão, tem a parte de distribuição, transformadores, então tem todo esse sistema, as linhas de energia, então isso tudo gera um custo. Para ter condições de fornecer nesse horário essa quantidade X de consumo, ocorre um maior investimento, então esse custo vem para o consumidor, tá? Então, quais as vantagens para a concessionária? Né? No caso de um cliente optar ali por uma tarifa branca ou pela convencional, tá? Como a rede elétrica é dimensionada com base no consumo energético do horário de ponta, quando aumentamos ainda mais o consumo nesse horário, a consequência é a necessidade de melhorias dessa rede de capacidade instalada, né? Com a adesão da tarifa branca, o consumidor centralizar seu consumo no período fora de ponta. Então, isso vai reduzir os gastos na fatura de energia e ainda também vai ajudar a retardar investimentos na capacidade instalada da rede de energia. Então, para chegar aos consumidores, a energia elétrica ela percorre toda uma estrutura de rede, condutores, postes, entre outros, né? Transformador. Então, as redes têm períodos de utilização mais intensos e outros com menor uso ou até ociosos, dependendo do horário. Como a rede é dimensionada para atender a esses horários de ponta, o aumento do consumo de energia nesses períodos acarreta expansão da capacidade instalada, o que não se verifica quando o consumo ocorre fora da ponta, tá? Então, se o consumidor adotar hábitos que priorizem ali o uso da energia fora do período da ponta, diminuindo ali fortemente o consumo nesse horário,
E no intermediário, a opção da tarifa branca, ela oferece a oportunidade de reduzir o valor que você paga da energia. Então, o quilowatt-hora é menor. O horário intermediário, ele é de 1 hora e meia antes do horário de ponta e também depois do horário de ponta, tá? Aí isso é chamado de horário intermediário. Então, conforme definido na Resolução Normativa 7733 de 2016, da Agência Nacional de Energia Elétrica, a nossa ANEEL, o consumidor ele já poderia estar solicitando ali a adesão da tarifa branca a partir de 1º de janeiro de 2018, tá? E seguindo alguns critérios. Então, vamos entender isso. A partir do 1º de janeiro ali de 2018, a adesão era somente para novas ligações e para as unidades consumidoras já existentes com média anual de consumo mensal superior a 500 kWh. Tá? Então, lá em 2018, só esses que podiam aderir. Já a partir de 1º de janeiro de 2019, podiam também solicitar a tarifa branca unidades consumidoras com média anual de consumo mensal superior a 200 kWh. Então, a gente já tem uma leva muito maior de consumidores. E a partir de janeiro de 2020, disponível para todas as unidades consumidoras, tá? Com algumas exceções que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, essa tarifa de energia, né, a partir ali de 1º de janeiro de 2020, chamada tarifa branca, é a opção, né, disponível para todas as unidades consumidoras conectadas em baixa tensão, ou seja, residências e pequenos comércios, por exemplo. Então, a modalidade ela não se aplica a consumidores residenciais classificados como baixa renda. Tá? Então, esses consumidores residenciais de baixa renda, eles são beneficiários de descontos já previstos em lei. E também a iluminação pública. Então, lá na conta de energia deles já vai estar reduzido por eles se enquadrarem em residências de baixa renda, tá? E a tarifa branca, ela sinaliza aos consumidores a variação do valor da energia conforme o dia e o horário de consumo, tá? Então, qual que é a diferença básica que a gente tem aí com relação à tarifa branca e à tarifa convencional? Então, vamos lá. Enquanto a tarifa branca, ela varia conforme os horários pré-determinados, a tarifa convencional, ela possui um preço fixo, independente do horário do dia. Então, não faz diferença se eu vou, se o meu maior consumo é 1 hora da manhã, 6 horas da manhã, meio-dia, 5 horas da tarde, 8 horas da noite, não importa. O preço que vai ser pago é o mesmo, é simplesmente multiplicar o quilowatt-hora pelo valor cobrado, tá? E a tarifa branca não, a tarifa branca vai depender de tal hora é um preço, de tal hora é outro preço. Então, a gente tem o horário de ponta, que é mais caro, a gente tem o horário intermediário, que é um pouquinho mais barato, e o horário fora de ponta, que já é mais barato do que o intermediário, e, consequentemente, mais barato que o horário de ponta, tá? Então, a tarifa branca é uma opção tarifária para as unidades consumidoras atendidas em baixa tensão, ou seja, 127, 220, 380 ou 440 volts, chamado de grupo B, né? Então, pode aderir a essa tarifa branca os consumidores residenciais, denominado subgrupo B1, rural, denominado subgrupo B2, e industrial, comercial e serviços ou outras atividades, serviço público, poder público e consumo próprio, denominada subgrupo B3, tá? Então, essa tarifa, ela não está disponível para consumidores de subclasse residencial de baixa renda, como eu já falei, tá? Que recebe o benefício tarifário. E a tarifa branca também não se aplica à iluminação pública. Então, a iluminação pública não entra nessa tarifa branca. Então, a tarifa branca ela tem 3 valores: o valor de ponta, o intermediário e o fora de ponta. Esses períodos são estabelecidos pela ANEEL e são diferentes para cada distribuidora.
Então, se a gente pegar a Coelba, é um valor, a CEMIG é outro valor, a CESP é outro valor, tá? Então, cada concessionária pode estabelecer ali seus valores, mas passando ali pelo crivo da ANEEL, tá? Sábados e domingos feriados contam como tarifa fora de ponta nas 24 horas do dia, ok? Então, lembrando, se for sábado, domingo, feriado, não tem essa variação de valor, mas você vai pagar sempre o valor fora de ponta. Então, essa modalidade, ela cria condições que incentivam mesmo alguns consumidores a deslocar o seu consumo dos períodos de ponta para aqueles em que a rede de distribuição de energia elétrica tem capacidade ociosa. Ou seja, com a tarifa branca, o consumidor passa a ter possibilidade de pagar valores diferentes em função da hora e do dia da semana. Tá? Então, tem que fazer essa análise se compensa ou não, e a gente vai ver o exemplo mais no final, se tem como fazer esse deslocamento. Então, se o consumidor adotar hábitos que priorizem o uso da energia fora do horário de ponto, e também ali no período intermediário, aqueles com menor demanda de energia na área da concessão, a opção da tarifa branca ela oferece a oportunidade de reduzir esse valor pago da energia consumida, tá? Entretanto, conforme o horário de utilização da energia, a despesa também poderá ser maior. E é muito importante que o consumidor, antes de optar pela tarifa branca, conheça seu perfil de consumo. Então, o consumidor tem que saber como que funciona o consumo dele para ele decidir se vai optar pela tarifa branca. Então, quanto mais o consumidor deslocar seu consumo para o período fora de ponta, maiores são os benefícios dessa modalidade. Então, mas, todavia, né, essa tarifa branca não é recomendada se o consumo for maior nos períodos de ponta e também intermediário, e não houver possibilidade de transferência ali, do uso dessa energia elétrica para o período fora de ponta. Então, nessas condições, né, o valor da fatura vai subir. Então, por isso é bom ter atenção ao solicitar essa mudança, pois a tarifa branca só será vantajosa mesmo para aqueles consumidores que conseguirem deslocar seu consumo de energia elétrica do período de ponta, esse é o período normal, tá? Das 18 às 21. Só que a CEMIG, ela adota um outro valor, tá? Que no caso é das 17 às 20. Para o de fora de ponta, que aí no caso da concessionária da CEMIG, vai dar de 21 até às 16. Aí você fala assim, ah, Flávia, mas não é das 17 às 20? Mas é porque a gente tem uma hora antes e depois do período de ponta, que é o período intermediário, tá? Então, do contrário, optar pela tarifa branca pode resultar em um aumento da conta de luz. Então, o ideal é que esteja realmente fora ali do horário de ponta, ok? Então, para ter certeza do seu perfil, o consumidor deve comparar suas contas com a aplicação das duas tarifas. E isso é possível por meio de uma simulação com base nos hábitos de consumo e equipamentos. E tem aparelhinhos também que a gente pode colocar para poder fazer essa verificação em termos de horas, né, de horários, e baseado naqueles horários se compensaria ou não, ok? E a gente fala um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo.